Então, bora? Parte 2 do vídeo da Fer Natural, né? Então agora a gente vai pintar esse cabelo. É um retoque, na verdade, nas raízes, tá? Então a gente vai pintar as raízes, ó. A raiz tá bem branquinha, tá vendo? Muito cabelo, né, gente? Então a gente vai pintar a raiz, na verdade é um retoque nas raízes, né? Pra gente pintar tudo. Por que que eu não tô indo no salão? Porque esses dias tá muito corrido pra mim. Então, ir pro salão significa levar pelo menos umas 2 horas lá. E aí eu prefiro, então, fazer aqui comigo mesma, em casa, porque é só as raízes mesmo, né? Como eu falei pra você, eu tô procurando um visagista para poder escolher a cor do meu cabelo. Por enquanto eu tô só tampando as raízes com preto mesmo. Então procurando um visagista para poder escolher as cores, né, a cor do meu cabelo. Eu penso num caramelo, num castanho mais claro assim. Vamos ver. Aí ele vai ter que me dizer, né, o que combina com o meu rosto e para fazer um corte também, né, um corte bom também no meu cabelo, pra dar tudo certo, tá? Então o espelho tá aqui e aí eu vou pintando. Então, vamos papear enquanto eu tô aqui pintando o cabelo, enquanto eu tô na atividade. Se você tiver que pintar o cabelo também, já pinta aí junto e me diz aqui nos comentários se você tá pintando o cabelo também. Eu tô me olhando aqui e tô falando, Fernanda, você não vai postar esse vídeo, né? O meu eu tô falando, não vai postar esse vídeo. Mas a proposta desse projeto novo que eu tô fazendo, que é os contos da Fer, é justamente para eu trazer a Fernanda aqui mais natural, sem uma proposta, trazer os meus autoconhecimentos, sabe? Trazer sem uma proposta educacional, mas muito mais falar sobre as minhas experiências, sabe? Trocar uma ideia sobre as experiências pessoais mesmo. É, eu lembro, eu fui dar uma palestra uma vez sobre o racismo estrutural, né, e os pedágios sociais. E aí a gente estava lá conversando e veio uma pergunta, né? Ele falou assim, nossa, mas você já sofreu, né, racismo, sim? E veja, eu sou uma pessoa que tem a pele clara, né? A minha certidão de nascimento fala que eu sou branca, mas a gente sabe que na nossa sociedade eu não sou branca, né? Então, até porque eu tenho traços negroides, né? Que é o nariz mais largo, que é a boca mais larga. Essa boca aqui, enquanto o povo tá pagando milhões pra fazer uma boca, eu já nasci assim com essa boca bonita, né? E aí o que acontece? E meu cabelo é crespo, então eu tenho traços negroides muito fortes, muito concretos, né? Então, sim, eu já sofri racismos nem tão velados e alguns velados. Eu falo antes de assumir o meu cabelo, quando eu alisava, tem época em que o cabelo tá com a raiz muito pequena, mas já tá com a raiz, né? Então você faz lá progressiva, você alisa o cabelo. Só que tem época que, sei lá, os seus hormônios estão melhores e aí seu cabelo cresce mais rápido. Mas aí a raiz cresce numa velocidade que não é possível, viável você colocar. Você vê que eu tô colocando só na raiz mesmo, né? Que não é viável você ir fazer um retoque da raiz, porque não dá, porque a raiz ainda tá pequenininha, mas ela chama atenção, né? Essa raiz piquititinha grita, né? É igual esses branquinhos aqui, que você fala não é nada, mas eles estão gritando, né? Então, ainda não dava. Então eu falava assim, quando eu fui a paisana, por exemplo, uma época que eu fui advogar para um grande cantor, compositor famoso, no direito eleitoral, né? No eleitoral ainda, a menina não contente né? Eu digo que eu tava paisana porque era domingo, era época de eleição, e época de eleição a gente advoga no domingo, tá? É assim, é por horas.
né? Então os processos são bem assim, você realmente não dorme, porque se chegar alguma coisa de madrugada te dando 2 horas, você tem que entregar em 2 horas. Basicamente é isso, né? 24 horas, 48 horas é o máximo. Então você tem que entregar, assim. Então realmente você não dorme e fica ali na pancadaria. Por isso que ganha também um advogado eleitoral, né? São um dos melhores, mais bem pagos na profissão são esses, né? Justamente porque você precisa ter uma disponibilidade ali total. Aí o que acontece? Eu fui lá e eu já estava divulgando para muitas pessoas, então eu entreguei a minha carteira, não só da OAB, mas a carteira do tribunal, porque quando você tem bastante cliente lá, eu tinha 84 na época, você tem bastante cliente lá, você recebe uma carteira especial, porque se passa na frente de todo mundo mesmo, né? Porque todo mundo sabe que você ali é a grandona. E aí a menina não se conformou, a atendente. Eu fui pedir o processo desse cantor famoso e ela não se conformou de ser eu, né? Essa cara, esse rosto, essa skin, não é isso? E eu tava com o cabelo mais crespo na raiz e eu não tinha feito chapinha naquele dia. Eu simplesmente prendi, igual eu tô prendendo aqui agora, eu simplesmente prendi o cabelo e foi. E aí eu descobri que eu não podia só prender o cabelo e ir, né? Que eu tinha que parecer, não tinha só que ser uma advogada com 84 clientes lá naquela casa, ter uma carteira especial, nada. Eu tinha que parecer aquela advogada fodona, né, grandona. E aí ela demorou pelo menos uns 10 minutos. Eu vi, né, porque ela mostrou depois pro diretor dela, porque eu pedi para o diretor, passou bem na hora, ele falou: oi, doutora, que ele já me conhecia. E aí eu falei: oi, tudo bem? Eu acho que a sua funcionária está com alguma dificuldade. Você pode ajudá-la, por favor? Porque eu tenho prazo. E aí ele foi ajudar e ele perguntou: o que está acontecendo? Tá? Não, ela mostrou para ele, eu vi que ela estava com todas as abas, aba da OAB, aba do TRE, aba, sabe? Ela não estava conformada. Como assim? Como assim? Isso é racismo, gente. Isso é racismo institucional, é racismo estrutural, porque a pessoa acha que uma pessoa com o meu rosto, com o meu corpo, com o meu cabelo, não pode ascender socialmente, né? Não pode ter, de repente, dinheiro, não pode, de repente, ter sucesso, não pode ser servida, né? Quantas vezes você vai num lugar, já me aconteceu várias vezes, de chegar no fórum, falar bom dia pra todo mundo, ninguém levanta a cabeça, nem levanta a cabeça e fala bom dia. E aí de repente chega um advogado branco do lado e fala bom dia. Já aconteceu isso também. E aí eu viro e falo: oi, você não tá me vendo? Eu cheguei antes dele, né? Assim, eu faço sempre ironia, sempre usei da ironia pra me proteger, né? A ironia, ela protege a gente, de certa forma. E aí eu usava de ironia. Você vê que eu tô pintando bem, né? Daqui a pouco, como que eu vou tirar essa... E aí eu usava de ironia, né? Pra poder falar e não sei o quê. E é interessante porque eu vou passando assim, porque na verdade aqui não tem branco, mas eu não custa nada, né? Tão chuchada. E aí, eu vou esperar meia hora para poder pintar, para poder tirar. Mas é o suficiente. Por quê? Porque daqui 1 mês e meio, eu já espero estar com meu visagista contratado para ir pintar, cortar e deixar meu rostinho assim, mais adequado, com meu cabelinho lindo, maravilhoso. E aí, quando você chega assim, as pessoas, né, elas... Se você fala isso, fala: não, imagina, será que era por causa do sua pele? Ué, mas não é muita coincidência, você tá lá, entrar, chegar, falar bom dia, a pessoa nem tchum. Aí de repente, do nada, chega uma outra pessoa que fala o mesmo bom dia que você falou e as pessoas levantam para ir servir, né? E a única diferença que tem entre você e ela é que a pessoa é branca, entendeu? Então é muita coincidência, né? Muita coincidência. Então... É isso que a gente tem que ficar mais atento, sabe? Quando a gente vai
pensar sobre a estrutura da sociedade e o quanto que a gente quer mudança nessa estrutura, né? Porque se a gente quer mudança na estrutura, a gente precisa primeiro falar. Falar que as coisas existem, falar que elas incomodam, falar que de repente não é assim, né? Que tem que ser diferente. Falar, a gente precisa falar. Enquanto a gente fica fingindo que não existe, sabe? Ah, não existe não, deve ter sido só impressão. A gente fica tampando o sol com a peneira e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai continuar racista. A gente, porque não imagina que porque eu sofro racismo, eu também não seja racista. Eu acho que a gente está numa estrutura racial, né? Racializada. Então é lógico que dentro de mim, em algum lugar, de alguma forma, tem aí os seus senões também. Tem. Lógico que tem. Entendeu? Então, aquele negócio de você tem que ser 2 vezes melhor que o outro, você tem que falar 2 vezes mais, você tem que sempre se preocupar com a roupa que você está vestindo, com a imagem que você está passando, porque se você vê um homem negro de moletom, nossa, impossível bandido, mas se você vê um homem branco de moletom, você fala, ai que legal, tão descolado, né? Então isso é estrutural, isso é racismo. Entende? Quem são as pessoas que são perseguidas, seguidas dentro dos shoppings, dentro das lojas? Qual é o perfil das pessoas que são seguidas? As Virgínias da vida? Né? Então é isso. E aí, eu abro um vídeo para falar sobre coisas leves, sobre a fé mais autêntica, tudo, de repente a gente tá falando aqui uma coisa super pesada, né? E aí, vamos lá, então. Eu tô aqui hidratando e curte esse vídeo se te chamou a atenção de alguma forma, comenta. Me diz aqui algum caso que você tenha passado ou visto alguém passar. Como que tá o racismo aí pra você, né? Ele não existe ou ele existe? Você fala sobre ele? Você pensa sobre ele? Né? Eu vou fazer a sobrancelha também, tá? Ai, Fernanda, é só você mesmo fazer as coisas aqui. Ai, meu Deus, eu vou fazer a sobrancelha e depois você me diz, tá? Ó, a sobrancelha, ela tem que ser feita mais... Tá vendo? Tô acompanhando o desenho da minha sobrancelha só pra tampar os brancos. Depois vai ficar aquela sobrancelha de taturana um tempinho, mas depois passa. Eu provei um creme novo e... Eita, que caiu, peraí. Eu provei um creme novo e ele tá... Ai, que dificuldade. Eu provei um creme novo no olho. Depois eu te falo que creme é esse, se der certo. E agora eu vi que eu não posso passar no olho, eu tenho que passar só no rosto. Entendeu? Vai começar a tocar daqui a pouco. Então eu provei o creme novo e eu vi que eu não posso passar no olho. Tu vê que meu olho tá inchado aqui, ó. Isso aqui não é natural do meu olho, não. Essa olheira aqui, ó. Não é que eu passei o creme à noite. É creme noturno. Depois eu te falo, se você quiser. Eu te falo do creme, tá? Pra gente poder prosear. Gente, mas que dificuldade. Pera aí, que eu tô com raiva. Então é isso, eu vou terminar aqui e depois eu te falo, tá? É que agora o YouTube só deixa 14 minutos, 15 minutos, por isso que eu tenho que fazer esses primeiros aqui, que são os primeiros vídeos. Pra gente prosear mais, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve.